Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, Salmo 104, verso de número 27. Assim está escrito: todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. 28. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enche-se de bens. Oportuno que chegamos pela graça de Deus ao último dia deste ano de 2023, experimentando esta provisão de Deus, este cuidado de Deus. Então fica claro que Deus é um Deus que se importa com a vida de cada um de nós. Nada nos acontece sem que haja uma permissão de Deus. E o salmista aqui, ele deixou claro que todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento no tempo oportuno. Nenhum ser humano tem condição de produzir o sustento, o alimento, o necessário para o suprimento da vida. Todas as coisas foram e são criadas por Deus. Então, nós vivemos o milagre do cuidado de Deus para com a nossa vida. Deus abençoe. Sidney. Quem pode fazer, por exemplo, o arroz? Quem pode fazer o feijão, a fruta, a hortaliça, a verdura, o legume? O homem não tem capacidade de fazer isso, mas Deus fez. E desde o início, quando lemos lá no primeiro livro de Gênesis, Deus criou todas as coisas e deu a elas a ordem que elas frutificassem, multiplicassem, para que as pessoas que viessem à existência tivessem o sustento. Em primeiro lugar, este sustento, ele vem de Deus para a nossa vida. Então, está escrito aqui, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E no versículo de número 22, Deus deu, nos dias seguintes, Deus deu, no versículo, deixa-me ver aqui, 20, e disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, de águas abundantemente produziram, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou de fortificar, multiplicar, encher as águas dos mares, e as aves multipliquem-se na terra. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme sua espécie, gados e répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E Deus fez as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então Deus criou todas as coisas. Deus abençoe, Daniel Amaro. Então Deus criou todas as coisas. Deus nos formou à sua imagem e semelhança, formou o lugar para a nossa vivência, a terra. Deus criou tudo ao nosso redor para o nosso suprimento, conforme acabei de ler aqui, dos peixes, as aves, o gado, os animais, as árvores frutíferas, as hortaliças, as verduras, os legumes, os peixes, enfim, Deus criou tudo.
E aqui o salmista diz, todos esperam de ti. Mas a pessoa diz, não, mas quem conseguiu foi meu dinheiro, eu comprei com meu dinheiro. Sim, você comprou com seu dinheiro, mas se não tivesse a venda, como é que você ia viver? Se você tivesse o dinheiro, mas não tivesse a fruta, não tivesse a carne, não tivesse o arroz, não tivesse feijão, não tivesse a hortaliça, não tivesse as aves, não tivesse os peixes, o que você comeria? O teu dinheiro valeria para alguma coisa? Não. Então é um pensamento errado. Então tudo primeiramente vem de Deus. Vem de Deus. O dinheiro, ele entra porque na nossa época o dinheiro é a moeda de troca. Nós trabalhamos numa empresa para uma determinada pessoa, recebemos um ganho mensal e temos um mercado que comprou de um produtor que produziu lá no seu campo, na sua terra, o mercado vende, nós vamos lá e trocamos o dinheiro que ganhamos com o nosso trabalho por um alimento que nós precisamos. Mas aquele alimento não foi feito pelo produtor. O produtor recebeu de Deus a semente. E a vida, ela está dentro da semente. Quem produz a semente é Deus. É Deus. Então, por isso que o salmista disse aqui, todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche de bens. Deus abençoe a irmã Cleonice, Deus abençoe Késia. Então, o importante é saber que o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que cuida. Ele não deixa os seus filhos padecer necessidade. Os leões podem padecer, mas os que temem ao Senhor de nada têm falta. Observe o povo de Israel, quando Deus tirou do Egito, levou em direção à terra de Canaã, eles passaram pelo deserto durante 40 anos. Eles não plantaram, eles não colheram, eles não fizeram nada. No entanto, Deus cuidou deles por 40 anos, de manhã, dando para eles o maná, de tarde dando as codornizes, que era carne. E eles comeram de manhã e de tarde, não dormiram um dia sequer sem se alimentar. Quem cuidou deles? Deus. Quem cuida de mim? Quem cuida de você? Quem cuida de nós? Deus. O alimento que nós temos à nossa mesa partiu de onde? De Deus. Então, Deus é o provedor da humanidade. Então nós devemos, neste último dia do ano, agradecer a Deus, porque mais uma vez, neste ano de 2023, que o Senhor nos permitiu viver, embora com muitos altos e baixos, com muitas perdas de vidas humanas, inclusive na família, com muitos problemas difíceis que cada um de nós atravessamos, enfrentamos, mas Deus deu graça para suportar e vencer. E chegamos agora ao último dia. Estamos a poucas horas do raiar de um novo ano, se Deus assim nos permitir entrar com vida neste ano. Porque a nossa vida não está em nosso poder. Nós queremos entrar, mas pode ser que daqui a minutos ou segundos Deus diga, chegou o teu tempo, você vai ser recolhido. E nós não temos o que fazer. Mas aqui nós entendemos que Deus é quem provê todas as coisas. Quando Jesus falou com seus discípulos, lá no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 6, versículo 25, ele diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Deus dá muito mais valor à vida humana, mas nem por isso ele deixa de cuidar das aves. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais
solícitos. Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Todas essas coisas os gentios procuram. E o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe, pastor Robson. Deus abençoe, presbítero Cristiano Zuncap. Então, todos esperam de ti que eles dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche de bens. Então, este último dia, estas últimas horas deste ano que está se findando, foi um ano de prova, foi um ano difícil, foi um ano que dependemos muito, muito, muito de Deus para vencer. Mas estamos vencendo, em nome de Jesus. Eu estou vencendo, você está vencendo, sua família está vencendo, a nossa irmandade está vencendo e confiamos em Deus que vamos continuar vencendo. Mas hoje é o momento de refletir e pensar. Você não morreu de fome. Você não andou nu pelas ruas. Você não viveu na mendicância. Ou pouco ou muito, o necessário chegou na tua casa e você teve graça de Deus para enfrentar e vencer. O salmista sempre dizia sobre o cuidado e a provisão de Deus. É o Deus que provê. Então, tudo vem das mãos de Deus. Os homens se vangloriam de tantas coisas, mas eles não conseguem fazer nada. Quem faz tudo é Deus. O que os homens fazem é receber a bênção de Deus e trabalhar com a bênção de Deus. Mas quem nos dá o alimento completo, pronto, é Deus. É Deus. Você recebe a semente, mas você não pode afirmar, essa semente vai nascer, essa semente não vai nascer. Você não sabe. Você lança na terra e espera que aconteça. Mas você não pode garantir. Eu lancei 100 sementes na terra, vão nascer 100 sementes, vai produzir. Às vezes não é assim. Pode ser que as 100 produzam. Às vezes, algumas não produzem. Agora, Deus sabe qual que vai produzir e qual que não vai produzir. E o nosso país é rico na cultura, é rico no plantio e na colheita destas coisas. E nós precisamos ser gratos a Deus por Ele nos colocar num lugar onde o agro, a cada ano, ele está multiplicando-se. Deus está dando sabedoria, inteligência aos homens. Porém, se Deus não der a semente, se Deus não preparar a terra, se Deus não der o sol, se Deus não der a chuva, se Deus não amenizar as condições, nada disso vinga, nada disso prevalece. Então é o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Então, que sejamos neste dia agradecidos a Deus. Senhor, eu te dou graça, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. O Senhor tem dado o necessário. Deus não dá para esbanjar e para perder e para jogar fora. Deus dá o necessário para a nossa vivência na terra. Deus abençoe Michel Silva. E se Ele dá alguma coisa a mais, é para que sejamos usados de maneira generosa para socorrer algum necessitado próximo a nós, a quem Deus nos direciona para fazer isto. Nunca Deus dá para se perder. Lembra o povo de Israel? Eles recolhiam da semana, do primeiro dia ao sexto dia, ao quinto dia.
E dizia, não deixe para amanhã. Se deixar, vira bicho, estraga, apodrece. Mas no sexto dia, Deus disse, recolha para 2 dias, porque no sábado eles não iam recolher. Então não virava bicho. Quem é que fazia virar bicho e não virar bicho? Se recolhesse 2 vezes no primeiro dia. Para o primeiro dia e para o segundo. No primeiro dia eles comeriam. No segundo dia, quando eles iam procurar para comer, não servia mais, virou bicho. Mas e no sexto dia? No sexto dia, Deus permitiu. Como é que ele segurava isso? Pelo poder dele. Então vocês vão colher para o sexto dia e para o sétimo. O sexto você come hoje e o sétimo vocês vão comer amanhã. Chegava amanhã, estava lá como se fosse colhido naquele dia. É a provisão de Deus, é o cuidado de Deus. Ele cuida de nós muito bem. Ele cuida de nós fisicamente, ele cuida de nós espiritualmente, ele cuida de nós intelectualmente, ele cuida de nós profissionalmente. Deus cuida da nossa vida em todas as áreas. Ele sabe como colocar cada um no seu devido lugar. O lugar que ele escolheu para cada um de nós. Então, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, o cuidado e a provisão de Deus, nós nos entregamos nas mãos dele confiantemente, em adoração e gratidão, sabendo que este Deus está sempre pronto para cuidar de cada um de nós. E o salmista disse aqui, todos esperam de ti que lhes dê o sustento no tempo oportuno. Você espera o sustento de Deus, eu espero o sustento de Deus. Já pensou? Chega um ano e diz, a lavoura não produziu. Esse ano nós não vamos ter arroz, nós não vamos ter feijão, nós não vamos ter o milho, nós não vamos ter a carne, nós não vamos ter a ave, nós não vamos ter o peixe. Esse ano não tem nada, não produziu nada. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão morrer de fome. Mas Deus não deixa morrer. Deus cuida, ele continua cuidando. Então é o Deus que provê. E quando ele provê e as pessoas recorrem a ele, nessa dependência, eles glorificam a Deus. Porque não é fácil cuidar de quase 8 bilhões de vidas na face da terra, só mesmo um Deus poderoso, soberano como este nosso, para cuidar de cada um. Ele faz chegar na mesa do rico, ele faz chegar na mesa do pobre, ele faz chegar na mesa de qualquer que seja a pessoa que more numa cidade, que more num vilarejo, que more aonde for. Deus dá o suprimento, o sustento necessário. O que acontece muitas das vezes é que tem pessoas que se entregam ao abandono. Não confiam em Deus, não buscam a Deus e se entregam a uma situação lastimável de vida. Neste caso, a pessoa escolheu por si própria aquele caminho. Mas, se nós ficarmos na dependência de Deus, não vai nos faltar nada. Deus cuida, e Deus cuida muito bem. Ele não desampara o seu povo. Ele socorre, ele sustenta, ele ajuda, ele dá o necessário. Ele nos alimenta na enfermidade, ele nos alimenta nos momentos de perdas, de dificuldades. Deus sempre tem os seus caminhos para cuidar do seu povo. Deus abençoe, filho do rei. Então, aqui o salmista deixou bem claro. E eu peguei esta referência para este último dia do ano. De 1º de janeiro de 2023 a hoje, 31 de dezembro de 2023, você está aí forte, corado, abençoado, agradecido a Deus. Por quê? Porque estava esperando de Deus e Deus supriu a tua necessidade. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Veja bem, no tempo necessário e a quantidade necessária. Deus abençoe, pastor Daniel Aguiar. Deus abençoe, Marcos Zata. Então, ele dá no momento certo e na quantidade necessária para você.
E diz, e dando-lhe tu, eles, os homens, o recolhe, abres a tua mão e enche-se de bens. Então, observa como Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso. As pessoas, às vezes, por ignorância, ignoram a Deus. Ah, Deus não existe. Se Deus existisse, ele não permitia isso. Se Deus existisse, ele não permitia aquilo outro. E por que acontece isso? E por que acontece aquilo? São pessoas que não sabem reconhecer a sabedoria e o cuidado de Deus. Se Deus deixar de cuidar das coisas que ele criou, por um milésimo de segundo que seja, tudo isso vira uma destruição. Os céus estão seguros pela mão de Deus. A terra está firmada em cima das águas pela provisão de Deus. O mar não pode ultrapassar limites que Deus deu a ele. Já pensou se o mar não tivesse limites? Pudesse chegar a qualquer lugar? Mas ele não chega. Que é isso? É o cuidado de Deus. Ah, mas tem lugares que o mar toma conta de tudo. Bem, então vamos entender. O homem, ele fica provocando a Deus. O lugar que é o limite do mar, ele vai lá e faz construção. Ele vai lá e faz palácio. Ele vai lá e faz castelos. Com certeza um dia o mar vai dizer, essa área me pertence. E ele vai levar o que é dele. É assim que acontece. Agora, onde não é o limite do mar, o mar não chega. Quem colocou isso? Quem cuida disso para que não ultrapasse o limite? É Deus. É Deus cuidando de tudo. Deus abençoe Genivaldo Maciel. Então é Deus cuidando de tudo. Então a provisão de Deus, nós somos beneficiários da provisão de Deus. O salmista disse, Deus nos cumula de benefício todos os dias. E entre os benefícios está o alimento, a vestimenta, a bebida, a moradia, a família, enfim, tantas coisas que a gente hoje pode se lembrar e agradecer diante de Deus, e às vezes a gente fica preso em mínimas coisas e fecha o coração para Deus. Não, nós temos que ter um coração dilatado diante de Deus. Ô Senhor, eu te agradeço, Senhor, se não fosse pelo Senhor eu não estaria aqui, não chegava o dia de hoje. A provisão, o sustento, o cuidado, o livramento, a direção, a proteção, o conforto, a alegria, o conforto de Deus. Quantas coisas Deus fez por nós no decorrer deste ano. Então que sejamos agradecidos a Deus. Que você seja grato a Deus por tudo. Muitas das vezes nós queremos coisas que não estão no projeto de Deus para a nossa vida. Mas o que é necessário para a nossa existência, Deus coloca à nossa disposição. E nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Dizer como Paulo, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter fartura e sei passar necessidade. Não tem problema nenhum. É o cuidado de Deus para a minha vida? Glória a Deus por isso. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Ele continuará cuidando. Glorifiquemos a Ele. Nesta oportunidade, levantemos a Deus um tributo de gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, pela maneira maravilhosa e sobrenatural que Ele mantém todas as coisas. E para nós parece que é algo tão natural assim. Mas se a gente começar a olhar a fundo, nós vamos ver que o agir de Deus é sobrenatural. É o cuidado dele. Ele está cuidando. O Pai está cuidando de nós. Glória a Deus por isso. Louvemos e glorifiquemos o Senhor nesta oportunidade tão maravilhosa. Até aqui, chegamos pela fé, pelo cuidado de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a disposição de Deus de se dar a nós para o nosso bem, para desfrutar da vida que Ele soprou em nossas narinas. Glorifiquemos a Ele em todo o tempo. Pensa nisso, meu irmão. Que Deus te proporcione, se você chegar a passar deste ano para o outro, Deus te dê vida, saúde, que você tenha um ano feliz, abençoado, viva na presença de Deus,
Viva com temor, viva com fidelidade, com lealdade, com pureza, com transparência e, sobretudo, com espírito de gratidão. Reconheça Deus em tudo na tua vida. Tribute a Ele honra, glória e louvor. E não pegue para si nada daquilo que pertence a Deus. Se você for um instrumento usado por Deus para a realização de obras poderosas na terra, tribute tudo a Deus. Isto acontece porque Deus age. Nós somos apenas uma voz, um eco, um som na mão de Deus. E por ser isto, o Senhor, no final ainda, nos recompensa com bênçãos e vitória. Deus abençoe a todos. Um feliz 2024, em nome do Senhor Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.